Gravando! George? Parece que foi ensaiado. Boa tarde. Boa tarde. 6 e ônibus. Repita. 6 e ônibus. 6 e ônibus. E temos aqui, gente, para vocês mais um Jornal do Pátria, atendendo muito a pedidos, dessa vez em vídeo. Por que não, né? Gente, se você não conhece esse nosso quadro novo, a gente recomenda demais que você vá lá pro podcast, episódio 298, Jornal do Pátria, primeira edição. Sim, foi ótimo, todo mundo adorou o Jornal do Pátria. A galera falou super bem, gostaram muito de saber, porque o jornal é onde a Renata, ela explica pra gente se o que a gente leu nas redes sociais é verdade ou não, se é news ou fake news. Exatamente, a gente vê... Muito... Eita. Muito 6 e ônibus. Muito 6 e ônibus. É muito relevante em ano de eleição. Eu te mandei umas notícias, você viu? Você mandou muita notícia. Quando você mandou as notícias, eu já tava com esse roteiro fechado, porque senão dava pra fazer mais um. Tá. Ainda vai sair, acho que um roteiro só com os casos que você me mandou. Porque tem muito. Depois que você... eu não sei porquê, gente, mas a ideia desse quadro nasceu do tanto de fake news que eu via na internet. E aí, eu não sei se é que nem... falam que às vezes você tem a impressão que, tipo... Sei lá, uma vez eu prestei atenção numa pomba na rua e depois disso eu começo a ver pombas em todo lugar porque eu tô prestando atenção, né? Prestar um exemplo. Então eu não sei se é porque agora que eu fiz esse quadro eu tô mais de olho ou se é o meu algoritmo, não sei, mas eu tenho a impressão que agora eu não paro de ver notícia bizarra que eu não sei se é verdadeira ou falsa, eu preciso apurar. Então, antigamente, né, na velha guarda da internet, a gente tinha o jornal sensacionalista que era só fake news, mas era uma coisa de sátira, de humor, assim como The Onion nos Estados Unidos. Então era muito legal, porque você podia brincar um pouco. Só que o que aconteceu? Mais e mais sites desses mais páginas na internet, nas redes sociais foram se multiplicando. Só que elas não deixam tão claro quanto o sensacionalista de que aquilo é uma sátira, de que aquilo é uma fake news. Uma brincadeira, né? E o que aconteceu? O mundo foi ficando tão doido, mas tão descabido, porque começou a entrar um povo no poder, no Brasil e em outros lugares do mundo, que eles falam tanta coisa estranha que você fala, eu acho que é fake news, mas podia ser verdade. E daí quando você vai ver, é verdade. E daí às vezes quando é uma coisa, sei lá, até que seria bom, daí é fake news. Daí você não sabe mais onde você tá. Então, vamos que vamos. Vamos desmistificar. E essas que eu trouxe hoje também me deixaram até algumas eu fiquei confusa, tá? Tipo, às vezes, porque às vezes dá pra gente bater o olho e saber, né? Dessa vez algumas não deu, não. Aliás, gente, se você for nosso apoiador, fica até depois que a gente tem um caso a mais para quem é apoiador do Pátria. Então, fique de olho. Um bônus. Temos uma gordura na picanha para vocês. Sim, e se você não nos apoia ainda, esse é o momento aí, tá vendo? De repente esse é o vegano, sinal... temos um tofu para você no final. Um tofu, não sei. Um sushizinho vegetariano. Eu comi um sushi vegetariano ontem que tava uma delícia. Depois da live me deu aquela fome pós-live, mesmo eu tendo comido bolo. Mas tudo bem, vamos lá. Agora a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Eu vou colocar a manchete, ler a notícia, e aí você adivinha se ela é verdadeira ou falsa. Tá bom. Base no... Vamos lá, primeira notícia. Jovem entra com processo de $150 mil contra os pais por causa do nome Gaylord. Vamos à notícia. Vamos à notícia. Vai pensando. Um jovem de 19 anos de Springfield, Missouri, entrou com uma ação civil contra os próprios pais, pedindo uma indenização de $150 mil por causa do nome que eles lhe deram ao nascer,
De acordo com documentos judiciais, Gaylord Thompson, aluno do último ano da Kickapoo High School, alega que o nome lhe causou, entre aspas, anos de sofrimento emocional, humilhação social e prejuízos acadêmicos. Ele afirma ter sido alvo de piadas constantes dos colegas e relata que até professores substitutos faziam uma pausa durante a chamada, achando que se tratava de uma brincadeira. A ação argumenta que seus pais foram, entre aspas, negligentes ao exercer o julgamento razoável ao escolher o nome, especialmente em um ambiente social moderno. O pai, caminhoneiro, e a mãe, ex-secretária de uma igreja, disseram à mídia local que escolheram o nome em homenagem a um avô e nunca imaginaram que isso tornaria um problema. O caso gerou reações mistas na internet, com alguns apoiando o jovem e outros afirmando que isso abre precedentes para um novo patamar de processos judiciais. E aí? Eu acho que é verdadeira. Não, não é. Essa notícia é falsa. Ah! E, gente, é bizarro, tá? Porque essa notícia é falsa, só que ela foi publicada num site que eu acho que não sabe. Porque ela foi publicada como uma notícia verdadeira, sim. E vamos lá. Essa história original apareceu em 2017 num site chamado World News Daily Report, que é um site conhecido por publicar histórias fictícias e satíricas. E nesse site tem um aviso legal afirmando que os artigos e personagens são fictícios. Só que outros lugares, por exemplo, essa notícia aqui eu peguei literalmente do Instagram em português, é um portal de direito, chama Nação Jurídica. Eita. Então, acho que eles não sabiam que era fake. Não, e não tá, é difícil saber, né? E aí, como que eu descobri, né? Porque tem algumas organizações de checagem de fatos, como o Lead Stories e o That's Nonsense, que investigaram a alegação, concluíram que ela era falsa e também descobriram que as fotos usadas no artigo original eram de pessoas sem relação nenhuma com a história. Em 2026, essa farsa ressurgiu com detalhes atualizados. Por exemplo, em alguns lugares o valor aparece 250 mil, em outros aparece, como a gente leu, 150 mil. Às vezes eles mudam o sobrenome do Gaylord em questão, né? E aí acabou chegando numa proporção que o fato de ser uma notícia satírica se perdeu. Ah, entendi. Mas é mentira, assim, é uma Mas fake eu fiquei news, porque Gaylord é um nome comum, relativamente. Sim. Não comum, mas existe, é um nome que muita gente tem. Então, e eu imagino que, sei lá, como é nos Estados Unidos, e eles têm muito essa cultura de processar todo mundo, eu acho que não é, tipo, não, pra mim não soou tão descabido, assim. Pra mim soou algo que... Não, e tá muito bem escrito. É uma fake news, assim, teve investimento nessa fake news. Então. Ela engana. É aí que tá o problema. Antes era uma coisa tosca, hoje em dia é uma coisa elaborada. É que parece uma coisa muito medieval, né? Oh, hello, Gaylord. Uma coisa meio vitoriana, não medieval, mas uma coisa meio vitoriana. Uma coisa meio... muito... Você consegue ver um bebê Gaylord? Ai, bebezinho Gaylord. Não, o Gaylord ele já nasce com 70 anos e é um aristocrata. Eu acho que eu não conheço nem... Eu não consigo imaginar um bebê Gaylord. Então, também não. Eu pensei em Seinfeld, que o George Costanza queria chamar o filho dele de Seven. Sim, apenas Seven. Mas bem, próxima notícia. Mulher em Madrid fingiu ser cega por quase 30 anos para evitar jogar conversa fora. Vamos para a história. Uma moradora de Madrid chamou a atenção do público ao admitir que fingiu cegueira total, por quase 30 anos para evitar interações sociais constrangedoras e conversas banais. A mulher, conhecida publicamente como Carmen Jiménez, conseguiu enganar completamente seus familiares, amigos íntimos e vizinhos usando óculos escuros e evitando contato visual direto.
Sua estranha farsa acabou vindo à tona, gerando grande repercussão online sobre introversão extrema. Eu acho que é fake, mas eu quero que seja verdadeira. Essa notícia é falsa. Ah. É porque Gente, é tão. Tá na cara que é fake, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu total faria. Sabe aquele episódio do Seinfeld que ele fala assim, o George tá falando, eu posso mentir pra ela sobre a minha carreira, sobre quem eu sou, não sei o quê. E daí eu posso falar que eu tenho um tique, daí ele começa a mexer o braço. E daí o sim. Seinfeld fala assim, mas você consegue fazer isso a noite inteira? E ele, this is nothing. Tipo, isso daqui pra mim não é nada. Eu consigo fazer com certeza. Eu consigo. Essa mentira aqui pra mim é fichinha. Então é uma coisa que eu adoraria fazer. Ah, não, essa notícia, infelizmente, eu também queria que ela fosse verdade, mas ela infelizmente é falsa. Ela vem sendo divulgada como sendo verdadeira na internet há alguns anos, mas na verdade ela foi postada pela primeira vez em um site satírico, não tendo nenhuma prova de que isso tenha acontecido de verdade, infelizmente. Entendi. Próxima notícia. Viagem dos sonhos de turista australiana vira pesadelo depois dela ser sequestrada 2 vezes no mesmo dia. Na Itália? Na Itália. Essa daí eu vou falar que é verdade, porque é tão bizarra que parece algo que seria verdade. É verdade. Meu. Gente, a protagonista dessa história de terror é a Stephanie, uma australiana de 36 anos que viajou sozinha para Sicília em outubro de 2025, depois que os amigos dela voltaram para a Austrália, né? Então, tipo, ela foi em grupo, uma galera voltou, ela ficou. Ela ficou porque ela queria conhecer o programa italiano de Casas por €1, sobre o qual a gente já falou em algumas lives aqui, inclusive. E ela queria praticar kitesurfing também. Então, ela foi, né, nesse encontro de kitesurfing em Loistagnone. E, como eu comentei, os amigos dela já tinham voltado, né? E o grupo que fez esse passeio com ela decidiu ir para um bar depois da atividade. E aí, sabe aquele esquema quando vai uma galera e aí tá todo mundo indo pro lugar, e aí tem gente que é do lugar, tem gente que é turista e tal. E aí todo mundo foi entrando no carro de quem tinha alugado o carro ou de quem tinha carro, né? E nessa ela aceitou uma carona de um homem que ela descreveu como sendo um expatriado europeu, que tava esse cara, um amigo desse cara, e ela entrou no carro com eles. Só que em determinado momento, em vez dele ir para o tal bar, o motorista saiu da cidade e começou a acelerar o carro a mais de 160 km por hora, apesar dela ter pedido várias vezes para ele parar. Ele ignorou a Stefania. Gente, no meio do caminho, né, início ele correndo, ela desesperada, ela falou que ela tentava interagir com o amigo, só que ela falou que ela percebeu que o amigo, tipo, também tava com medo e que não ia fazer nada por ela, sabe? Tipo, era meio pamonha, assim. Então, ela viu que a porta do passageiro tava destrancada e pulou do carro em movimento e fugiu correndo pelo caminho pelo qual ela tinha vindo. Imagina o pavor dessa menina. Claro. Depois da... Nossa. Então, ela escapou, correu algumas centenas de metros voltando, né? E aí ela se deparou com um segurança local que estava patrulhando um prédio próximo. E, usando o tradutor do celular, ela explicou para ele que ela sofreu uma tentativa de sequestro e perguntou se ele poderia deixá-la no hotel. Ele concordou, só que no meio do caminho, ele estacionou em um beco e escreveu um negócio do celular e deu o play, né, usando o tradutor. E aí o tradutor, o celular do cara disse, né, o que você vai fazer por mim por eu estar te levando para casa? Gente, não existe mais gente boa na Sicília. E aí, gente, eu tô rindo não porque é engraçado, mas porque é bizarro, é nervoso. Que eu tô imaginando Sim. A situação dela. Tipo, você sai de um... É um filme de terror, isso. É literalmente um filme de terror, quando a mocinha acha que ela se livrou do monstro e daí ela cai na mão de outro monstro. Sim, e aí, mais uma vez, ela abriu a porta e saiu correndo. Ela teve que fazer isso de novo.
Mais uma vez, ela forçou a porta do passageiro, a porta estava aberta e ela saiu correndo. Ela fugiu, se enfiou no meio de um vinhedo por algum tempo, desistiu de pedir ajuda e foi andando os quilômetros que separavam ela do hotel da Sicília. Nossa, gente, que desespero. Sim, ela afirmou que ela ficou profundamente abalada e decidiu adiar o plano de comprar um imóvel na Itália. E ela também ressaltou que ela não culpa nem a Itália, nem os italianos, até porque o primeiro homem que, né, tentou fazer isso com ela não era italiano, ela falou que ele era de outro país. E ela também disse que violência contra mulheres também, infelizmente, é uma coisa muito comum na Austrália, então que ela sabe que não é nada com a Itália, né? Essa notícia não é, mas foi se você... Eu acho que se você tá tentando se mudar para um país, tá cogitando a ideia, e isso acontece com você, é melhor mesmo você dar um tempo e ver se é isso mesmo que você quer. Não pelo país, ou porque violência contra a mulher tem em qualquer lugar, infelizmente, né? Mas eu acho que você fica meio traumatizada, né? Então Claro. você tem que tirar um pouco de tempo para dar uma distância entre o que aconteceu e os seus planos. Nossa, gente, 2 vezes no mesmo dia, você acha? Horrível. Achei péssimo, mas é ser mulher no mundo, né? Nossa, bizarro. E eu fico até mais chocada porque, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu voltar, quando eu tava morando na Itália, de eu fazer um bate-volta para visitar meu marido em Dublin, tipo, de fim de semana, né, quando tinha voo barato, assim, e na volta eu chegar tão tarde que não tinha mais carro de Netuno para Anzio, e de um estranho me dar carona e me deixar... Sabe, assim, porque a cidade era desse tamanho e tal, o cara ofereceu, eu não tinha escolha mesmo, era ou andar no escuro uns 5, 6 quilômetros ou aceitar a carona também pensando que qualquer coisa era só pular do carro. Mas no meu caso não aconteceu nada, o cara era só um senhorzinho gentil que me deixou em casa, mas poderia não ser, né? Doideira. Então. Ai, que horror. Ai. Bom, gente, essa é a última história para todo mundo, depois vai ser uma para apoiadores, tá? Vamos lá. Homem de 21 anos se recusa a trabalhar porque ele não pediu para nascer. Eu vi essa notícia. Eu acho que é falsa. Mas eu não ia culpar o Divo se fosse verdadeiro também. É verdadeiro. É verdadeiro. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um jovem dizendo que seus pais não lhe perguntaram se ele queria nascer, então eles têm que arcar com todas as suas despesas. O vídeo foi originalmente publicado no TikTok com a legenda: mesmo tendo 21 anos, não sou obrigado a trabalhar porque nasci sem o meu consentimento. Ali, ele explica os argumentos, né, que o levam a acreditar que os pais deveriam sustentá-lo. E esses argumentos são: meus pais me obrigaram a nascer, não me perguntaram se eu queria nascer, não pediram meu consentimento. O argumento continua com: não faz sentido que, porque meus pais quiseram me dar a vida há 21 anos, agora eu tenho que trabalhar. Quer dizer, se eu não pedi para nascer, por que tenho que trabalhar agora? E, por fim, ele afirma que seus pais quiseram tê-lo, devem apoiá-lo. É simples assim. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, eu tenho ele aqui, peraí. Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. Achei Kant, achei Divo. Mas assim, é engraçado que ele não quer trabalhar, porque isso ele nasceu sem o consentimento, mas ele não ligou de ir pra praia sem o consentimento dele, ir pro cinema, tá muito bem vestido, ter os óculos que ele precisa. Os óculos, sim, pois é. Isso tudo que os pais pagaram pra ele a vida inteira, ele não questionou, né? Porque então assim, foi sem meu consentimento, mas enquanto estava bom para mim eu deixei. Agora que eu tenho que trabalhar, depois de que eu já
sequei os meus pais por 21 anos, né? Tanto de sono, quanto de saúde mental, quanto de dinheiro. Agora eu não quero Agora ele não é trabalhar, obrigado. não. Agora que eu descobri que eu tô vivo. Né? Por que não reclamou Não lá sou atrás? obrigado. Não sou obrigado, não estou disposto. Assim, E, gente, eu não tenho. É ridículo, gente. É óbvio que é ridículo. Mas é muito injusto mesmo. A gente não pede pra nascer e agora a gente tem que trabalhar, sabe? agora a gente tá aqui nessa situação, sabe? Nessa situação de barril, sabe? Não escolhi estar nessa situação. É tudo que está acontecendo comigo é contra a minha vontade. Sabe? Mas eu também não posso culpar minha mãe, porque ela também não escolheu. Foi um acidente. Eu vim com 17 anos. Entendeu? Ela tinha 17 anos, tadinha. Nem ela escolheu, nem meu pai escolheu. Entendeu? A minha vida começou com... Ai, Natália, que horror, tadinha. não, hoje a gente é muito feliz, mas realmente ninguém pediu pra eu nascer. Não. E, gente, depois que ele fez esse vídeo, obviamente a internet caiu em cima desse menino. E aí ele acabou publicando outro vídeo no qual ele disse: levem tudo que eu digo com uma pitada de sal. Provavelmente isso é verdade, mas talvez seja mentira. Vocês nunca saberão. E deixo isso a seu critério. Ele viralizou, hein? Ele só queria... Ele foi o... E aí ele voltou atrás. Ai, meu Deus. E é isso, gente. Essa notícia foi publicada originalmente no jornal La Nación, em julho de 2024. E, gente, se você não é apoiador do Pátria, são esses os casos que a gente tem para hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Jornal do Pátria. E, eu amei. Não sei, conta pra gente. Vocês querem mais vídeos assim? Vocês gostam desse tipo de notícia? Vocês acertaram as que eram verdadeiras e as que eram falsas? Conte para nós. Isso. Lembrando que a gente já avisou isso na live, tá? Mas a gente vai avisar de novo aqui. Amanhã é o último episódio do podcast Pátria Amada Criminal, lá no Spotify, antes das nossas férias. Tá? A gente tá dando um hiato aí, umas fériasinhas de umas 3 semanas, mais ou menos, porque a minha família tá vindo me visitar, e a Renata também, o irmão dela, tá vindo visitar ela, então a gente vai tirar umas férias apenas do podcast. Tá? Aqui no canal ainda vai ter vídeo toda semana, todo domingo às 11 da manhã. Sim. Tá? Mas se vocês não receberem lá no Spotify, na Apple Podcast, se vocês não receberem notificação, é porque depois vai sair o episódio 300, que tá maravilhoso. Sim, e daí tá grandão, depois gente. do 300, tá ótimo. E depois do 300 vai ficar umas 3, talvez 4 semanas sem episódio novo, justamente porque a gente precisa de férias. Normalmente a gente corre, né, pra deixar conteúdo pronto, ou o máximo de conteúdo pronto, mas dessa vez eu estou burnoutada, né, estou de atestado, e realmente eu não podia me desdobrar pra fazer isso, tá bom? Mas a gente volta, tá certo? E Sim. é isso, muito obrigada pela sua audiência e paciência, e boa semana. Sim. E beijos. E se você é nosso apoiador, fica aqui, porque pra vocês tem mais uma história. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken one again. Hear the sorrow on the wind's refrain. He wears a crown of stick and bone on a mossy forgotten throne. It has no name.
run